É mesmo? Então vamos lá então. Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. Bem, hoje nós vamos falar de 4 questões num só vídeo. Nós vamos falar, por exemplo, que Oxalá não é Deus, Orixá não é santo, Exu não é demônio e Pombagira não é prostituta. Então são 4 assuntos que a gente vai tratar. Bem, Oxalá não é Deus. Tem muitos irmãos que confundem Oxalá, esse conceito teológico que Oxalá é Deus. Deus é o Criador, o incriado. E Oxalá é numa hierarquia inferior a isso. Ou seja, Deus é o cosmos. É uma criação, é aquele que cria todos. Então, jamais poderá ser Oxalá confundido com Deus. Mas de onde será que vem isso? Provavelmente muitos filhos que vêm através também de várias reencarnações da tradição judaica cristã e depois na tradição cristã, talvez tenham justamente no seu inconsciente esse valor. Por quê? Porque muitas vezes, inclusive, o que ocorre? Nós vemos alguns teólogos da Igreja Católica até de dizer que, por exemplo, que Jesus é o Deus encarnado, é o Deus em pessoa. E muitas vezes também um umbandista associa Jesus a Oxalá. Então aí é que vem o equívoco, justamente por isso. Porque se nós vamos analisar sem fantasia, nós vamos perceber o seguinte: hipoteticamente, se Jesus é o Deus encarnado, então em algum momento, Deus habitou só o planeta Terra. Ou seja, é o eu superlativo à potência máxima. Ou seja, o planeta Terra é, por assim dizer, o planeta master, supra-sumo do universo, aonde o Criador resolveu governar o cosmos encarnado na Terra. Isso nos leva justamente àqueles tempos da Idade Média, onde a Igreja Católica dizia que todos os planetas giravam em torno da Terra. Ou seja, né, isso aí é o egoísmo, o ego falando mais alto. Ou seja, Deus, capaz que Deus vai governar o universo de qualquer outro planeta ou em alguma outra circunstância. Não, Deus não governa em nenhum planeta. Deus é o Criador de todo o universo, está acima disso. Então jamais poderia estar encarnado. E se ele está encarnado, quer dizer que ficou sem Deus nesse momento, na hora que está encarnado, é isso? Então fica algo meio confuso que não se fecha. E outra coisa, Jesus nunca foi Oxalá, ele é o representante que nós poderíamos, justamente simbolicamente, como referência, associá-lo, mas ele não é Oxalá, até porque Jesus é um ente que reencarnou. Oxalá é um orixá. Não, orixás não têm encarnação. E por isso nós vamos agora então para o segundo item nesse nosso vídeo de hoje, que é o orixá não é santo. A maioria dos santos católicos, melhor dizendo todos, são de pessoas reencarnadas, que tiveram encarnações aqui na Terra e que depois foram elevados a santos. Então nós vamos ver que pelos seus atributos, pelas suas qualidades, né, foram elevados a santos. E o orixá nunca encarnou, não tem encarnação na Terra. Então não se pode confundir orixá com santo. Então, é Santo Antônio, São João, São Jerônimo. Então nós vamos ver que essas figuras, por mais ilustres, São Sebastião, que muitas vezes é sincretizado com Oxóssi em determinadas regiões do país, então nós vamos ver que isso não tem sentido, não tem sustentação
básica teologicamente, falando teologicamente. E nós, umbandistas, cada vez mais, se queremos respeitar e que respeite a nossa religião, nós temos que pensar teologicamente. É essa a questão que nós temos que avançar, o pensar teologicamente, aquilo que faz sentido. E pensar teologicamente também, nós vamos agora também entrar no terceiro, que, por exemplo, que Exu não é demônio, não é o diabo. Com certeza, como eu até já em alguns vídeos, vocês podem procurar no Luz do Caminho, também eu já tratei desse assunto, mas não vou me furtar também de colocar hoje. Por quê? Porque demônio, diabo, não tem nada a ver com o Senhor Exu. Exu é aquele que é o Senhor das trevas. Ou seja, as trevas são o Senhor da escuridão, a ausência da luz. Então confundiram que Exu era aquele espírito, aquela entidade que não tem luz. Não, ele é o Senhor no sentido que ele domina, que ele caminha, que ele conhece, que ele sabe. Então, portanto, ele é aquele que domina todas essas energias trevosas. Ele conhece tudo, todos os caminhos disso, e não que ele seja isso. É uma coisa muito bem diferente. Então, nós vamos ver que Exu é o Senhor, e inclusive ele é, então, colocado como o orixá telúrico. É o terra-terra, aquele que nos abre os caminhos. E jamais poderia ser confundido, então, com o diabo da tradição judaica cristã novamente. E, por último, a pombagira, que muitos tentam confundir, ou até muitos umbandistas e muitos quimbandeiros, muitas pessoas que trabalham também, como diz na esquerda, na quimbanda, né, que vejam, que pensam que a sua entidade, tem muitos que têm também o seguinte, tem o preconceito e o conceito equivocado que se trabalhar com pombagira, o médium vai se prostituir. Por favor, gente. Isso é de um atraso espiritual enorme. Não tem a pombagira como é, veja bem, o Exu feminino. Então nós vamos ver que ela mexe o quê? Com o chakra, justamente para nos equilibrar, tanto homens como mulheres, como qualquer ser humano. Então, pombagira, quando faz o seu giro, ela equilibra todos os chakras. Ou seja, quando o chakra está desalinhado, principalmente o chakra sexual, o chakra sensual da sua sensualidade. Então, nós vamos ver que pombagira vem o quê? Vem trazer a cura. E ela, veja bem, ela está muito... E assim, poderíamos associar aquelas mulheres que não são respeitadas? Sim, sim. E toda mulher que não é respeitada. Não só as prostitutas. Por exemplo, nós umbandistas, na nossa raiz aqui, por exemplo, nós temos o conceito, que eu sempre ensino a todos os filhos. Nós não temos preconceito com as prostitutas. Com nenhum preconceito que não devemos ter, não só com elas. Nós combatemos profundamente a prostituição, não a prostituta, o ser humano. São coisas completamente diferentes. E a pombagira vem também nesse viés. Ela ajuda, ela ampara, ela nos traz todo justamente esse conceito da mulher desvalorizada. E ela vem valorizar, e ela vem fazer o quê? Que a pessoa perceba, principalmente o mundo feminino, o seu lado sagrado. E que o homem perceba esse lado sagrado e respeite cada vez mais. Então nós vamos ver que daí há o quê? No triângulo das formas, o equilíbrio, né? Do masculino, do feminino, cada um ocupando o seu espaço correto, com respeito e com o mesmo olhar. Então nós vamos ver que tudo isso faz parte desse ideário, desses equívocos, desses conceitos que muitas vezes são oriundos de crenças equivocadas, que promovem o quê? Um conceito mal entendido gera um preconceito, que se enraiza. Então nós vamos ver que pombagira vem nos ensinar tudo isso. E por isso que eu sempre falo que a Umbanda não tem pecado. A Umbanda não é cristã, ela é crística. E se ela não tem pecado, o que diz o mundo cristão?
das religiões católicas, evangélicas e tudo. Ou seja, a gente já nasce devendo o pecado original. Eu não nasci com o pecado original. E sou responsável pelos meus atos. A Umbanda lida com a lei do karma. Ou seja, aquilo que eu produzo, eu respondo. Sou responsável pelos meus atos, as consequências dele. A colheita será proveitosa ou não. Mas a colheita é obrigatória. Por quê? Porque a semeadura é livre. Se gostaram desse nosso vídeo, compartilhe, deem a sua joinha. Quem ainda não é membro do canal, vai lá e se associa. E até o nosso próximo encontro. Luz do caminho, paz no coração, saravá.